Quer fazer para nós a oração? Posso sim. Pode? Então tá, querida. Vamos ver o que sai. Então, vamos acerenando, agradecendo a Deus e a Jesus, aos nossos mentores espirituais amigos, sempre aqui presentes conosco nessas terças-feiras, nos protegendo, nos abençoando, nos iluminando, agradecendo a felicidade de estarmos aqui reunidos com saúde, nesse grupo de amizade, de elo, agradecendo ao Alejandro Veras, né, que vai conduzir nosso estudo hoje. E nesse mês do Setembro Amarelo, eu queria que essa prece pudesse chegar como um raio de esperança, como um alento às pessoas deprimidas e que estejam com risco iminente de suicídio, e que pudesse chegar como um abraço também aos suicidas que já se encontram no mundo espiritual. Que a luz de Jesus fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Alicia, querida. De nada. Gente, então hoje nós temos o prazer de contarmos com o Alejandro, né, Veras. Ele é muito conhecido, né, no meio espírita e médico, né, da Dame Brasil, que ele é bem envolvido com essa causa, né, ele faz um trabalho muito lindo de levar, né, esse ensinamento e o tema de hoje que a gente vai ouvi-lo. Vocês viram que eu mandei o vídeo, muitos tiveram a oportunidade de assistir, né, sobre pandemia silenciosa, né, que já dá mais ou menos uma ideia para vocês se situarem, né? E assim, ó, eu pedi como ele gostaria de ser apresentado, porque eu vi que o teu currículo é bem grande, viu, Alejandro? Então, eu sempre, né, pergunto como é que a pessoa gostaria, sentiria melhor de se apresentar. Então, o Alejandro, ele é médico psiquiatra, é presidente da AME Osasco, coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. E, principalmente, né, é um grande trabalhador, né, dessa causa médica espírita, então ele leva sempre esses ensinamentos, né? Vocês depois, eu coloquei aquele vídeo que eu achei muito legal, e até porque tem a querida G junto com a gente ali, né? E vocês podem ter a oportunidade de ver outros vídeos dele no YouTube. Tá? Então, com a palavra, o Alejandro, né, ele vai falar para nós como é que ele gostaria de conduzir o trabalho dele. Fica à vontade, Alejandro. Tá ótimo, Vera. Obrigado. Obrigado mesmo a todos vocês. Uma ótima noite. Um prazer participar deste estudo, né? Agradeço o convite. E eu creio que até pela dinâmica é possível a gente ir trocando também, conversando. Então, vocês fiquem muito à vontade de ir interrompendo, a gente poder ali, trazer uma discussão. Por isso que eu nem me propus a trazer aqui slides, porque eu creio que funciona muito melhor quando a gente consegue trocar, consegue dialogar, consegue conversar e trazer essas reflexões ali mais profundas a respeito de uma temática que, em termos ali de estatísticas, de causas, dentro daquilo que a ciência vai nos trazendo, a medicina, enfim, a suicidologia como um todo, tem sido cada vez mais batido, né? E em especial neste mês de setembro, que foi uma iniciativa lá atrás do Conselho Federal de Medicina, isso no ano de 2014, juntamente com a Associação Brasileira de Psiquiatria, e com o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que faz um trabalho belíssimo há décadas. Não sei se vocês sabem, mas a origem do CVV é aqui em São Paulo, de um grupo de jovens que eram trabalhadores da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Não sei se vocês conhecem um pouquinho dessa história, mas é um grupo que vinha fazendo um estudo da obra Memórias de um Suicida, da querida Ivone do Amaral Pereira, e muito sensibilizados com essa causa e também incentivados, né, motivados por um movimento que já existia na Inglaterra, por um reverendo, cujo nome agora me fugiu, mas vinha ali num trabalho também de escuta em relação àqueles que vinham no sofrimento mais profundo e cogitavam por fim a vida através do suicídio. Eles iniciaram esse grupo de escuta que ganhou o nome de CVV e foi com o tempo, né, ganhando ali um tamanho gigantesco hoje no Brasil inteiro, com diversos meios de acesso e se deslocando naturalmente das questões essencialmente religiosas. Hoje não levanta uma bandeira espírita, mas que faz algo, né, realiza um trabalho
que todos nós temos imensas dificuldades, que é a escuta, né? Ouvimos muito, escutamos pouco, e falamos mais ainda, né? Então, eles são treinados para escutar, e o escutar ele possibilita assim sondar a alma do outro, do próximo, né? Lembro bem da fala de Clarencio na obra Nosso Lar, em relação a André Luiz, naquela ânsia, né, aquele espírito recém-desencarnado, encantado depois que passa um tempo nas regiões umbralinas, com tudo aquilo que a espiritualidade ia lhe mostrando, e numa certa ânsia ali de retomar suas atividades no mundo espiritual como médico. E Clarencio diz mais ou menos assim: menos, André, né? Pouco menos. O médico ele não pode estacionar ou se limitar em diagnósticos e terminologias. Ele deve sondar e aprofundar a alma. E eu creio que esse é o nosso grande desafio enquanto espíritas, esse entendimento que Clarencio traz, André Luiz, no livro Nosso Lar, e na riqueza de conhecimento em toda a coleção de André Luiz, em tudo aquilo que essa obra monumental do Espiritismo, trazida por Kardec, nos possibilita a sondagem da alma, ir além dos diagnósticos, ir além das terminologias. Entender, por exemplo, o suicídio muito mais além do ato em si de retirar a sua vida, né? Ou melhor, de exterminar o corpo físico, e não necessariamente no desejo de alguém que se encontra no sofrimento profundo, de deixar de existir, mas sim de tentar eliminar a dor. Essa é uma fala recorrente, né? Pelo menos para a maioria, dentro do que nós vamos percebendo no dia a dia, no contato com o paciente. Quando ele busca, por conta de um grande sofrimento, e traz ali essa dor manifesta no desejo de exterminar, de acabar com aquela dor, e não necessariamente no sentido de deixar de existir. Então, isso possibilita um olhar em relação àquele ser, aquele espírito, que vai além dos termos utilizados, vai além dos diagnósticos realizados, na necessidade que cada um de nós tem de sondar e aprofundar essa alma. E isso é fundamental, seja no olhar do indivíduo, no olhar do coletivo. Qual a simbologia do suicídio hoje para nós, neste momento? O que ele nos diz? O que esse ato diz? O que a pessoa que manifesta a sua dor e seu sofrimento naquele momento ela quer dizer? E aí várias análises podem ser feitas. Obviamente que nós sabemos, e aí trazendo um pouco do que a suicidologia vai nos colocando, de que a maior parte das pessoas que cometem suicídio, e se fala ali numa porcentagem que gira em torno de 98%, são pessoas que são portadoras, sim, daquilo que nós entendemos hoje como um transtorno mental, que poderia ter sido diagnosticado, ou se já foi diagnosticado, poderia ser tratado e de alguma forma, ser evitado. E os outros 2%, talvez foge um pouco essa regra, mas também ali com pouco entendimento por que isso vai acontecendo. Então, a questão do suicídio é um fenômeno que ela necessita ser observado e visto de uma maneira muito ampla, mais além dos diagnósticos em psiquiatria, mais além das questões relacionadas aos transtornos mentais, né? Muito mais além. Porque envolve uma série de fatores, como o próprio transtorno mental em si. Não existe uma única causa, mas sim inúmeros fatores envolvidos. E o Espiritismo nos possibilita isso. Olhar para aquela alma, para aquele ser, mas olhar para o todo. Herculano Pires, que é um grande filósofo espírita aqui do estado de São Paulo, enfim, conhecido no movimento todo, ele traz uma fala de Kardec que é bem interessante. Assim, ele diz assim, Kardec é o pai da cosmosociologia, sendo que a sociologia como ciência, né, ela nasce de alguma forma com Émile Durkheim, é um francês, um contemporâneo de Kardec, porém mais para o final ali do século XIX, numa obra justamente chamada O Suicídio, que é um marco nas ciências sociais, um marco na suicidologia, porque ele vai ampliando esse olhar em relação a esse fenômeno do suicídio, que até aquele momento, como até hoje, é olhado de alguma forma, ou de uma forma em geral, dentro de um aspecto muito moralista,
né, sem entender as profundezas, como eu tenho colocado aqui, da alma, daquele ser e do movimento social que se dá em relação a esse sofrimento imenso que é aquele ser que cometeu suicídio. Então, com Durkheim, nasce a questão das ciências sociais como uma ciência, né? E nessa obra fantástica, robusta, que é o Suicídio, mas Herculano diz que Kardec inaugura essa era da cosmosociologia porque ele amplia para além dos limites do corpo físico, do ser encarnado. Não só pela questão da relação constante, intensa, que vai se dando com o mundo espiritual, mas numa relação que de vai e vem, num processo cíclico reencarnatório, que vai indicando todos esses movimentos que nós conhecemos e que Kardec traz em termos fenomenológicos como a questão mediúnica, mas no movimento ali dos espíritos que vão nascendo, renascendo na necessidade ali de evoluírem, seja nos aspectos intelectuais e na questão do saber, mas principalmente na questão do sentir, né? Na questão das virtudes, nas questões das suas potencialidades. Então, Herculano olha para Kardec como esse pai da cosmosociologia, como alguém que vai muito além. E a partir disso também nasce ali o conceito, por exemplo, de Emmanuel, no olhar para a doutrina espírita como seu tríplice aspecto, em que ele o compara com um triângulo de forças espirituais e nos diz que o espiritismo ele se fundamenta na ciência e na filosofia, ele tem as suas bases nesses dois grandes ramos do conhecimento, mas que o ângulo divino do espiritismo é a religião, e ele coloca a religião cósmica, em que permite com que o ser ele transcenda e ele se conecte com essa força maior que nós chamamos de Deus. Essa força que tudo permeia, que é a questão do conceito espírita, igualmente, que é da essência, né, da imanência divina. Deus está em tudo e em todos. Então, sendo Kardec o pai da cosmosociologia, ele só pode nos brindar também, através de todo o seu esforço, de todo o seu trabalho, num trabalho ali de parceria com a espiritualidade constante, com uma religião cósmica. Ou seja, olhar para o ser, olhar para o espírito, além dos seus limites físicos, e numa relação constante com esse mundo, né, invisível, e entre nós, né, nos possibilitando um novo olhar em relação à humanidade. E ele entendendo e sabendo desses movimentos, sabendo das dificuldades que, naturalmente, a humanidade vai vivenciando dentro desses movimentos de contração, de expansão, das convulsões sociais, Kardec olha em direção ao futuro e colocaria aqui quase ali como uma profecia no livro Obras Póstumas, quando ele vai fazendo uma análise a respeito de um texto ou de alguns textos que surgem na época sobre a regeneração da humanidade. Em determinado trecho ele nos coloca: nós estaremos vivenciando dentro desse momento da dita transição planetária, que conforme as relações espíritas nasce com o advento do espiritismo, inicia-se em um longo processo de transição. Ele nos diz assim: nós estaremos vivenciando o aumento muito importante da loucura, o termo utilizado na época como sinônimo ali de transtornos mentais. Hoje, como bem sabemos, né, esse termo não é mais utilizado, ele ganhou um caráter pejorativo. E um aumento importante no número de suicídios e completa, inclusive entre crianças. Então, a Vera me disse no início, né, da presença de pediatras aqui no grupo, e tenho certeza que, se não todos, né, a maioria já se deparou, sem dúvida, com uma criança ali num estado profundo de sofrimento, falando em morrer. Né? E coloca ali esse tom ali praticamente profético de Kardec, porque é o que nós estamos vivenciando. Um momento muito importante nos transtornos mentais, um momento muito importante do suicídio, das tentativas de suicídio, inclusive entre crianças e adolescentes. Ou esse fenômeno que tem observado nos extremos, crianças, adolescentes e a dita terceira idade. Né? Isso tem aumentado de maneira muito importante, em especial nos ditos países pobres e em desenvolvimento. Então, são estudos que também nos são trazidos.
revelando que existe ali uma relação íntima entre o que é o transtorno mental e a pobreza e a miséria. Então, a maior parte dos transtornos mentais ocorre nesses países, com estruturas muito precárias, em todos os sentidos. E 78% das mortes no planeta por conta do suicídio ocorrem nos países pobres e em desenvolvimento. Então, nestes últimos anos, em especial por dados ali relacionados ao ano de 2019, o último suplemento que a OMS lança, nos trazendo dados importantes, mas com detalhe, né? Período pré-pandêmico. Então, eu imagino que o próximo suplemento, ou próximos estudos, nos trarão outros números, um outro olhar em relação ao que nós estamos vivendo neste momento. Mas números até 2019 indicando que houve uma queda relativa em números absolutos, em termos de suicídio. Nós tínhamos mais de 800 mil mortes, isso caiu para pouco mais de 700 mil mortes. Mas, em termos de países pobres em desenvolvimento, nós temos um aumento, no Brasil mesmo, de mais de 40% no número de suicídios, sobretudo, como disse, entre crianças e adolescentes. Então, a Vera recordou ali um momento que eu vivi com a Janine, que eu vi que acabou de entrar também, está por aí, quando a gente foi convidado para falar sobre o suicídio com uma dita pandemia também silenciosa. Por tudo que envolve a questão do suicídio, por ser entendida ali como um tabu, como algo que, embora entenda que tem sido cada vez mais discutido, ainda falhamos, porque não falamos, no geral, em prevenção, temos muitas dificuldades ainda em atuar em prevenção, e deslocamos muito de nossas falas e de um trabalho mais intenso em relação à prevenção do suicídio no mês de setembro, quando isso teria que ser uma campanha contínua, do tempo todo, porque as pessoas sofrem todos os dias. E a maneira, e isso é uma crítica que também tem sido trazida, como por vezes nós abordamos a questão do suicídio no mês de setembro, tem sido, parece, mais prejudicial do que benéfico para essa temática em si. Embora esse seja um outro alvo de discussão. Mas porque se fala muito da questão do suicídio em si e pouco de valorização da vida. E há uma distância nisso, né? De tentar potencializar o ser para aquilo que é possível dentro da sua dor, transcendê-la e enxergar que existem outros caminhos que vão mais além da questão do suicídio. Mas a maneira como muitas vezes nós vamos abordando, isso tem sido um peso para quem convive com essa temática diariamente. E convive na sua intimidade. Convive ali com essa dor o tempo todo e gritando dentro da sua alma que o suicídio é um caminho. Então, tem se mudado um pouco das abordagens e algumas associações que trabalham diretamente com a questão do suicídio, dentro de um convite para nós olharmos muito mais em outra direção, uma abordagem mais indireta em relação ao suicídio, falando sobre valorização da vida, e dentro de campanhas que sejam ali contínuas, constantes e não limitadas a um único mês no ano. Mas a questão que envolve, como disse, do que a OMS, de que outras organizações que vão tendo olhar em relação ao suicídio, dentro desses movimentos de convulsões sociais que nós vamos vivenciando, indicam, né, o adoecimento profundo da sociedade como um todo, da humanidade, e fazendo ali referências, mais uma vez, a Kardec, né, repetindo que é quase, melhor, quase praticamente uma profecia que ele nos traz, né, mas no olhar daqueles espíritos que conseguem enxergar muito mais além, e percebendo esses movimentos. Por isso que olhar para a questão do suicídio é entender não só o indivíduo em si que sofre quando nós o recebemos, mas o que tem ocorrido como um todo. O que tem acontecido, né? O que nos falta para que nós possamos ter ali campanhas que possibilitem o espírito se reconectar e perceber a sua importância como ser projetado no mundo que tem uma missão a ser cumprida, que tem um propósito a ser realizado. E isso o Espiritismo nos oferece, essa possibilidade desse olhar ali nas profundezas da alma. Nós estamos nos desconectando da nossa própria essência, estamos rompendo as pontes com as potencialidades que todos nós temos. Perdendo a capacidade, por exemplo, de sofrer,
perdendo a capacidade de extrair o maior ensinamento que a dor pode nos oferecer, nos excedendo de tal forma a buscar iludir os nossos sentidos o tempo todo e, portanto, semeando dessa maneira adoecimentos profundos. E Emmanuel nos traz ali também uma análise e uma reflexão importante a respeito do adoecer, numa obra que leva o próprio nome, tem um livro chamado Emmanuel, em que ele vai nos trazendo ali tópicos e, em determinado momento, falando sobre a questão da saúde, num tópico relacionado à medicina, ele nos diz, a humanidade, em termos individuais e coletivos, tem se excedido ao longo dos séculos nas questões que envolvem, e aí ele vai citando, a alimentação, o trabalho, a sexualidade, o lazer, e obviamente que ele está semeando o quê? Doença. Portanto, ele vai colher doença. Ele está semeando sofrimento. Vai colher sofrimento. E essa é uma análise de um espírito com uma capacidade ampla de observação do que é a sociedade no seu todo, pela história que nós conhecemos de Emmanuel, mas tem sido ali o olhar de muita gente dentro da área das ciências sociais, da filosofia, da antropologia. Então, temos, por exemplo, uma obra chamada Sociedade do Cansaço, não sei se vocês conhecem, é de um coreano, um sul-coreano, chamado Byung-Chul Han. Ele é radicado na Alemanha e nos escreve essa obra muito interessante, falando a respeito do momento que nós estamos vivenciando. E ele vai trazendo ali de uma violência em relação às questões neuronais, neurológicas, psíquicas, emocionais, em que a sociedade exige com que o tempo todo nós estejamos ali produzindo, estamos nos cansando, estamos nos excedendo, e o tempo todo a gente tem que estar ocupando o tempo, nos excedendo, aí vai colocando nas mesmas tópicos, nas mesmas questões que Emmanuel nos fala a respeito desse processo evolutivo do ser. Nos excedendo no trabalho, nós médicos bem sabemos o que é isso, né? Temos colegas ali que fazem plantões de 72 horas, não sei se fosse possível, né? Se fosse psíquica e emocionalmente possível se manter o tempo todo nesse ritmo de trabalho. Ou nos consultórios vão chegando pessoas que estão se esgotando o tempo todo também, trabalhando de uma maneira insana, se excedendo nas questões da alimentação. Então, temos nos alimentado cada vez mais de uma forma exagerada, sem qualidade, o que envolve, por exemplo, a questão da sexualidade, o que envolve a busca de ilusão de sentidos através de certos lazeres, e isso faz com que nos desconectemos cada vez mais, e a sociedade nos imponha certas necessidades que, por vezes, não seriam necessárias. Isso, inclusive, é uma resposta dos espíritos a Kardec, quando ele questiona a respeito do trabalho como uma lei natural, em que, naturalmente, eles dizem, sim, é uma lei divina, é uma lei natural, mas a sociedade impõe certas necessidades que não seriam necessárias, ou seja, nós vamos criando necessidades e vamos nos excedendo em busca desse dito trabalho obrigatório, ou seja, trabalho relacionado à necessidade de sobrevivência do espírito encarnado, na busca de lazeres, na busca desses excessos, e obviamente que isso faz com que nós ultrapassemos certas barreiras e, como disse, vamos nos desconectando da nossa própria essência. Isso nos leva a aumentos importantes de quadros depressivos, de transtornos ansiosos, nos leva àquilo que a gente tem vivenciado assim, de maneira impressionante, que é o uso de substâncias em todas as frentes, sejam as lícitas, aquelas que são permitidas por lei, o uso importantíssimo de álcool, que é o maior problema de saúde pública do Brasil, é o álcool. A gente tem observado isso entre crianças e adolescentes, é espantoso como a gente percebe, por exemplo, o uso de cannabis entre adolescentes, isso tem sido cada vez mais naturalizado, como se fosse algo normal, né? No cérebro daquele espírito recém-encarnado, que vai alcançar o ápice do seu amadurecimento cerebral por volta dos 25 anos de idade. Quer dizer, ele já vem num intenso processo ali
de busca de ilusão em relação aos seus sentidos, prejudicando todo o seu desenvolvimento dessa estrutura psicofísica, que é absolutamente necessário para esse espírito que está projetado no mundo. É óbvio que nós estamos colhendo tudo isso, em termos individuais e termos coletivos. O suicídio, dentro desse contexto, ele vai se apresentando como um grande sintoma de uma humanidade em crise, de uma humanidade em sofrimento, em profundo sofrimento psíquico, em profundo sofrimento emocional, que faz com que esse deslocamento, né, essa quebra consigo mesmo, essas pontes que têm sido rompidas e que nos afastam do sagrado e do divino que nos habita, que é o núcleo duro do espírito, que é incorruptível, que nós somos centelhas divinas. Então, existe um núcleo que é incorruptível. E deve ser dessa forma, porque se esse núcleo rompe, não há volta. Mas ele não rompe, que é onde reside, dentro da linguagem simbólica de Jesus, o reino dos céus. Né? Reino esse de infinitas potencialidades, que vão sendo trabalhadas constantemente e devem ser desenvolvidas ao longo do processo reencarnatório, das mais diversas experiências reencarnatórias, em que, entre outros, né, elementos, sem dúvida, a dor e o sofrimento se apresentam como forças ou leis de equilíbrio de educação do espírito. Na fala que nos traz, por exemplo, o Leon Denis. E a dor, ela se apresenta aqui como a grande potência da alma. Tanto que o próprio Leon Denis a coloca e desenvolve essa temática no seu livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, na terceira parte, Potências da Alma. Então, a dor surge em nossas vidas como essa potência, ela surge como uma lei, né, divina que educa o espírito e possibilita a sua transcendência. E dentro de uma fala de Herculano, né, que vai se conversando com esse entendimento da dor de Leon Denis, nos diz que o espírito ele é projetado no mundo não para esvoaçar das borboletas, mas para o alto voo das águias. E a partir disso, as lutas da vida auxiliam a virilizar o espírito, para que ele se fortaleça, para que ele se torne cada vez mais resiliente e consiga, dessa maneira, né, alçar justamente esses voos e transcender, autotranscender. E há motivo para que esses momentos mais dolorosos, para que essas tensões, para que essas dores surjam na nossa existência, e há um sentido atrás disso, carrega esse sentido, carrega ali uma mensagem que é uma mensagem educativa, uma mensagem ali que burilha o espírito. E nós estamos perdendo a capacidade de enxergar a dor. Outros elementos se somam e tornam isso quase insuportável, que é o desespero, que é a insegurança, que é a desmotivação, que é um afastamento dos valores, da quebra de tradições. Então, tudo isso se soma ao núcleo da dor, não me permite com que eu enxergue o fato doloroso ali como a possibilidade de crescimento, e isso, aos meus olhos, se torna insuportável, e se cogita, assim, o suicídio como uma possibilidade de pôr fim a tudo isso. Então, é um longo caminho ali para ser percorrido, em que vários pilares devem se somar no auxílio a todos, né, e no auxílio a nós mesmos, para que possamos aprender dentro daquilo que a vida vai nos oferecendo, para extrair o maior sentido dos momentos dolorosos e sofridos que nós enfrentamos, para transcender, nos colocarmos como águias neste mundo, na possibilidade de alçar esses grandes voos, desenvolvendo, como mais ou menos Emmanuel nos coloca, a asa da sabedoria, mas a asa igualmente do amor aqui com A maiúsculo, essa força cósmica, enigmática, que sustenta tudo e a todos. Não esse amor com A minúsculo, que a gente tem banalizado tanto, mas é uma energia, é uma atitude, é um movimento. E isso todo nós guardamos dentro desse reino dos céus que nos habita. Faz parte de nós, que está dentro de nós. O Espiritismo, ele nos auxilia nisso. Ele nos possibilita, num campo menor de ação, no nosso dia a dia, no contato com o outro, no contato com nossos pacientes, no contato com nossos familiares, com nossos amigos, poder trabalhar dessa forma, poder acolher, poder auxiliar,
poder compartilhar, para que os excessos que se somam às situações dolorosas se diluam e a pessoa que vivencia um momento mais crítico consiga enxergar a função da dor na sua vida. Já que, como nos dizia Viktor Frankl, o pai da logoterapia, que é a terapia do sentido, da análise existencial, um psiquiatra austríaco que vai formular toda a sua teoria, a sua prática, especialmente em vivências intensas que ele teve nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ele, como judeu, passou por diversos campos, perdeu pai, mãe, esposa gestante, perdeu um irmão, e ele sobreviveu. E nos diz o seguinte, que se a vida tem sentido, a dor igualmente eu tenho. E olha para aquela situação toda que ele vivenciou durante 3, 4 anos nos campos de concentração, e diz que ele aprendeu muito, muito com tudo aquilo. Havia um sentido guardado, algo maior, um supra-sentido. Isso o fortalece, para que ele consiga, ao longo da sua existência, se manter firme, se manter de pé, se manter vivenciando naturalmente outros momentos dolorosos, entendendo que a dor faz parte, ela é essencial ao nosso movimento ali de aprendizado, de crescimento. Inclusive, ele coloca como sendo a dita tríade trágica, ou seja, dor, culpa e morte, são 3 aspectos da existência do homem que ninguém escapa. Todos nós sofremos, todos nós em algum momento nos sentimos culpados, e naturalmente todos vamos morrer. Mas que se transforma tudo isso em potência viva, que me possibilita o que ele vai chamar posteriormente como otimismo trágico. Dentro de situações que são marcantes e que fazem parte da existência do ser, eu consigo desenvolver um olhar e posso trabalhar um olhar otimista. Aquilo vai me levar para onde? Me impulsiona para onde? A dor me impulsiona em que direção? O sofrer me impulsiona em que direção? O que ele me possibilita? E vai colocando, portanto, como já disse, que tendo a vida um sentido, e o tem, a dor igualmente tem, e se eu creio que eu não tenho nenhuma missão na minha vida, se eu não tenho nenhum propósito, eu já tenho uma. Encontrar que missão é essa. Porque todos nós, enquanto seres espirituais, como ele mesmo vai colocando, somos essencialmente buscadores de sentido. Somos essencialmente seres com capacidades infinitas de crescimento, possibilidades infinitas de adquirir cada vez mais conhecimento e desenvolver todo um campo de sentimentos e de emoções que fazem com que o ser transcenda, autotranscenda, vá além e entenda o que o sustenta e o que o sustenta a todos, que é justamente ali a figura de Deus. Então, esse olhar em relação ao suicídio no campo individual e coletivo nos possibilita, creio eu, essas análises mais profundas e termos no Espiritismo ferramentas essenciais, riquíssimas para poder ajudar aqueles que nos buscam em sofrimento. Oferecendo recursos para que ele possa aproveitar os seus momentos dolorosos, de muito sofrimento, transcender aos mesmos e entender que ele tem uma missão na sua vida. E esse ser, ele é único e irrepetível. Ninguém o substituirá jamais. Ele é único. Ele não se repete. E que cada página virada da sua obra possibilita reescrever o seu livro a cada instante, a cada momento. E nos possibilita oferecer-lhe esses recursos justamente para que ele possa extrair das dores e do sofrimento os recursos das quais ele em si necessita. O olhar reencarnacionista do ser também nos possibilita isso. Mostrando a necessidade de certas vivências, de certas experiências no seu processo reencarnatório, justamente para que ele possa ali transcender as situações, problemas que surgem, as lutas. E a gente consegue levar isso, seja para o espírita em sofrimento, que já compartilha compartilha da ideia da reencarnação, compartilha desse conceito, e mesmo para aqueles que teoricamente não compartilham,
mas mostrar o ciclo da vida, como vai se dando e como ele consegue, né, encontrar sentido especial nas menores ações, na relação que ele vai estabelecendo com aqueles que convivem com ele no dia a dia. Porque, por vezes, quando nós falamos em missão, quando nós falamos em sentido, até talvez por uma questão que nós trazemos de uma certa grandiosidade, acreditamos que estamos destinados a grandes missões, todos nós estamos. Mas temos missões menores, ditas menores, mas que na verdade são grandiosas, que é aprender a conviver com nossos entes queridos dentro do nosso lar, aprender a conviver na relação com o nosso próximo, no nosso ambiente de trabalho, ter a possibilidade de poder ter uma escuta atenta àquele que nos busca em sofrimento, poder compartilhar mesmo as nossas histórias. São ditos sentidos, entre aspas, menores, mas que fazem parte da construção de nossa história, da nossa biografia. E poder levar isso às pessoas é muito rico, porque vai se levantando um véu e o ser em sofrimento vai percebendo a importância que ele tem para os outros, a importância que ele tem na vida daqueles que compartilham experiências muito semelhantes. E ele vai percebendo a sua grandeza. Os excessos, portanto, vão se diluindo. O desespero se dilui, a falta de sentido se dilui, a insegurança se dilui. Ele vai fortalecendo na fé, aqui não é questão da fé religiosa, mas de dogmática, como a entendemos, mas na fé na sua própria potencialidade. Aí sim, se for alguém que já é conduzido para as questões da religiosidade, na fé, naquele que o sustenta, naquele que o ama, ele consegue se manter. Inclusive percebendo que talvez a sua grande luta na presente existência, a depender de quem esteja na nossa frente, seja se manter vivo. Talvez a sua grande missão, como eu costumo dizer ali para algumas pessoas, alguns pacientes que vão me procurando, seja morrer de morte morrida. Ou seja, de não encurtado. Porque vamos nos deparando, por vezes, com espíritos, em especial nas idades mais precoces, né? Como eu coloquei em algum momento, crianças que têm verbalizado ali o desejo de morte, a ideação suicida, adolescentes. Por vezes são espíritos já com processos dentro desse olhar reencarnacionista há muito tempo, encurtando a própria existência. Que é, inclusive, o ministro Sanzio, no livro Ação e Reação, nos traz um exemplo muito interessante dentro de um conceito que ele denomina de circunstância reflexa, citando a história, por exemplo, de um homem de 40 anos, que numa existência pregressa comete suicídio nessa idade, por volta dos 40 anos, e na existência posterior, quando ele alcança essa mesma idade, se sente praticamente impelido a repetir o ato anterior, por um registro mnemônico assim, intenso. E a grande missão que ele terá nesta presente existência é passar por essa idade, se manter existindo, se manter vivo e se manter no restante da sua existência, lutando contra a tentação de cometer novamente suicídio. Ou seja, ele tem a grande missão de morrer de morte morrida e não de se suicidar. Então, são ideias, conceitos que o Espiritismo vai nos possibilitando olhar para as histórias que nós vamos entrando em contato, que vão chegando até o nosso dia a dia, seja no consultório, seja no atendimento fraterno na casa espírita, que tem aparecido cada vez mais, como disse, possibilitando esse olhar em relação ao ser, entendendo o conceito e a ideia que igualmente nos é trazido por André Luiz, quando ele mesmo apontado como dito suicida inconsciente, por esses excessos, que Emmanuel em algum momento cita e que trouxe aqui, que diz respeito à alimentação, que diz respeito ao trabalho, que diz respeito aos lazeres todos que iludem nossos sentidos, da sexualidade. Esses excessos vão consumindo as nossas energias, as nossas potencialidades, a nossa vitalidade,
encurtando, por vezes, as nossas possibilidades mesmo de existir naquele momento, né? Encurtando em alguns anos, né? E matando o tempo. Não teríamos ali a possibilidade de, naquele tempo, investir no melhor para nós e para aqueles que compartilham a nossa existência. Então, nos trazem ideias, conceitos importantes do dito suicídio consciente e inconsciente, da circunstância reflexa, da importância da dor e do sofrimento como uma lei de equilíbrio e de educação, da imortalidade do espírito, do transcender em relação a tudo isso, das potencialidades que nós guardamos. São elementos que, somados, podem auxiliar muito, mais além dos tratamentos, obviamente, que são oferecidos e que são necessários. Tratamento médico, através do uso de um psicotrópico por uma determinada doença, suporte psicológico, psicoterápico, enfim. São elementos que não se discutem, são essenciais. Mas quando vou somando e há uma possibilidade de oferecer outras reflexões para o paciente que busca esse profissional de saúde no seu consultório, na sua instituição onde ele trabalha, numa UBS, em um CAPS, onde quer que seja, na casa espírita, no dia a dia, um familiar que vem, que chega e diz, pô, não estou legal, possibilita esse olhar amplo, possibilita potencializar. Agora sim, o coração disso tudo, o que é? O Evangelho. O Evangelho é o que dá o tom, é o que dá o colorido. É a cereja do bolo. E falando de Evangelho, temos no Espiritismo, como coloquei lá no início, a possibilidade da religião cósmica, que conecta o ser a Deus, que nos sustenta e sustenta a todos. E aí entra o nosso grande guia, o nosso grande modelo, que é Jesus, nos possibilitando assim o entendimento das maiores virtudes que residem em cada um de nós, que nos sustenta, que nos conduz, e revelando que toda dor tem um motivo, tem uma função, e que nunca estamos sós. Poder levar esse sentimento de que nunca estamos sós é essencial. Levar as pessoas ao entendimento de que ela é amada o tempo todo é essencial. Porque isso melhora a autoestima, porque isso melhora a segurança, porque isso fortalece fé. E aí entra a importância da religiosidade nas nossas vidas, da espiritualidade, como o segundo maior fator de proteção em relação ao suicídio. Qual que é o primeiro? A família. E essas coisas se conversam, né? Então, gente, assim, um pouco dessas reflexões, eu quero que a gente tenha mais um tempo aqui para trocar, para poder conversar, eu creio que isso que faz diferença, a gente poder ali bater um papo, né? Vi que a Cidéria colocou uma mãozinha ali, talvez quer falar alguma coisa. Vamos lá. Boa noite. Pode falar, Cidéria. Então, estão me ouvindo? Sim? Pode falar, Cidéria. Você, Alejandro, você falou assim várias coisas que ficaram pipocando aqui na minha cabeça, né? Quando você traz a questão da sociedade do livro, né? Da sociedade do excesso, né? E fala da questão das crianças, né? Quando tu traz o livro da ação e reação e do trecho, né, que ele fala disso, né, do suicídio, eu fico pensando, me vem uma questão que eu gostaria que tu abordasse, que é a questão, assim, dessa diferença que existe do suicídio na criança, no adolescente e no adulto, né? Porque, assim, uma coisa que eu vejo é que as pessoas pensam assim, se suicidou, está em depressão, né? Quer acabar com a dor, né? E, às vezes, não, ela quer acabar com o excesso, né? O excesso de zelo, o excesso da raiva, né? O excesso do cuidado, né? Então, assim, a gente vê muito criança e adolescente que eles estão com muito excesso, né? Quer dizer, o prazer deles só vem pela dor, né? O prazer deles vem por uma cobrança, eles não são tolhidos, né? No sentido, né? Da vida.
Quer dizer, eles até são estimulados a ter um sentido, mas são tolhidos ao mesmo tempo, né. Então, quando tu fala na questão do sentido da vida, penso que sim, a gente, quando trabalha com risco de suicídio, é buscar esse sentido, né. Mas como trabalhar com uma família que adoece junto, né, e que estimula de certa forma até o próprio risco. E então eu queria ver, assim, dentro da tua experiência, assim, penso que tem uma diferença, né, porque, assim, muitas vezes, o adolescente não quer acabar com a dor, ele quer se manter numa dor que dá prazer, né, e que o que tira ele é essa busca, né. Eu me lembrei que eu li um artigo sobre em 68, na França, houve uma diminuição do suicídio, porque existia lá, houve uma manifestação estudantil lá muito grande, né. E aqui, esses dias, eu vi um político numa cidade, uma cidade que faz um trabalho com pessoas de rua, né, com movimentos populares, em que ele, numa comunidade, ele viu também uma diminuição quando se trabalhou, a comunidade enquanto se estruturar para lutar pelos seus direitos, né, então que vai nessa linha do sentido da vida, né. Então eu queria, que você abordasse um pouco isso, assim, né, se existe essa diferença que eu percebo, né, ou se não, tudo vai mesmo nessa coisa de querer acabar só com a dor, né, o que que você percebe disso? Se der esses dias também saiu um artigo muito interessante eu vi o Dr. Alexandre Moreira de Almeida, que muitos o conhecem, ele é psiquiatra, espírita e coordena a seção de saúde e espiritualidade na ABP, na Associação Brasileira de Psiquiatria, e também na Associação Mundial de Psiquiatria. É um estudo que saiu recentemente nos Estados Unidos, trazendo um pouco da questão, tentando ali aferir a questão de felicidade, alegria entre jovens, enfim. Por quê? A ideia que se tinha anteriormente era que esses movimentos se davam numa espécie de uma curva em U. Quando você tem criança e adolescente, a alegria está lá em cima, e aí você vai envelhecendo, se torna adulto, vão somando outras responsabilidades, você tem uma queda, né, dessa percepção de alegria e de felicidade, e aí você ia envelhecendo e também tinha um outro movimento ali de maior alegria, de felicidade. Isso se modificou por completo. Hoje a gente observa crianças, né, entristecidas, profundamente entristecidas, infelizes, deprimidas, entre outras coisas. Então, está lá embaixo, se manteve raso entre adultos e tem se mantido raso entre idosos. Ou seja, a humanidade como um todo, a população, e esse estudo pode ser estendido, né, também para outras populações, nesse entendimento, nós temos nos mantido em níveis muito baixos, de uma forma, em geral, de uma percepção de um sentido maior em relação à existência. E eles foram pontuando algumas situações que podem estar colaborando para isso. E eles colocam polarização, né, política, eles colocam baixa espiritualidade, baixa religiosidade, famílias assim adoecidas, que é um ponto que você vai trazendo. Então, vai perdendo esse sentido, lá um sentimento imenso de vazio. Eu não sei por que eu estou aqui, qual que é a função e a história disso tudo. E, portanto, vou me felicitando cada vez mais na minha vida, na minha existência, vou me deslocando da minha verdadeira existência e, portanto, faz sentido viver. E aí, é isso que você trouxe. As pessoas se matam só porque elas estão... Não é só, obviamente, né? Mas porque elas têm um diagnóstico de depressão? Não, é muito mais do que isso. É só para acabar com a dor, por assim dizer? Não. É porque viver tem sido difícil, não tem feito sentido. E são movimentos também, de alguma maneira, de espíritos que estão reencarnando já há muito tempo, e essas são também revelações trazidas, né, de espíritos que reencarnam
já há muito tempo patinando em certas questões que envolvem o sentido da vida, o propósito, o movimento, como você disse, né, no Antigo, na França, 68, o movimento social, te acende, né? Você começa ali a perceber ali um propósito, tem motivação, tem movimento. Isso, de alguma maneira, em certos aspectos, tem se perdido. Existe um pessimismo geral. Franklin fala, na sua época, isso meados do século XX, mas nos serve muito hoje, que é uma quebra das tradições, um rompimento com tradições, como se houvesse uma solução de continuidade, ou seja, a geração que a precedeu, você tem um rompimento da geração que vai nascendo, e você não aproveita valores anteriores, você não aproveita as tradições, então você não tem de onde partir. É como se fosse terra arrasada. De onde eu estou saindo? De lugar nenhum, porque eu rompi com a dita geração anterior. E a gente, por vezes, de forma muito preconceituosa, olha para esses jovens e diz assim, essa geração, como se fosse geração espontânea, né? Se tivesse saído não sei de onde. Ou seja, se eu enxergo que esta geração de jovens, de adolescentes, de crianças que estão surgindo, já estão nascendo de alguma forma, com certos aspectos de adoecimento nessa profundidade, é porque a geração que a precedeu está falhando. Também tem contribuído para esse rompimento, para as questões dos valores, das tradições, os papéis vão se invertendo. Vivemos ali, em vários momentos, várias culturas, excessos na questão dita da educação, de imposição, de regras, e hoje parece que a gente quer liberar demais, e não é isso. São os extremos. Isso causa adoecimento. Como nos diz o Dr. Bezerra, numa mensagem, por vezes se faz necessário energia na brandura, brandura na energia. Se eu for só enérgico, eu sou agressivo. Se eu for só brando, eu passo a mão na cabeça. Então, eu tenho acompanhado uma menina acabou de fazer 17 anos, que faz uso de 3 a 4 baseados de maconha, pelo menos 3, 4 anos, ou seja, desde os 13, 14 anos, mais ou menos. Vinha num uso assim, muito importante de cocaína, uso muito nocivo de álcool, se prostituindo. E ela, na primeira consulta, ela me disse, eu quero um limite da minha mãe, e minha mãe não me dá limite. Ela verbalizou isso. Eu preciso de limites dos meus pais. Eles não estão me dando limites. Pelo contrário, minha mãe concorda com o meu uso de maconha, porque quando ela era adolescente também fumava e tal, e está num sofrimento imenso, né? A gente tem trabalhado ali com o suporte da terapia, justamente para ela buscar e tentar entender, dentro desse cenário todo doloroso, extrair o maior sentido que ela possa ali projetar na vida. Esse é um exemplo de um adolescente, mas que tem se projetado e serve para olhar muito para um movimento que a gente tem percebido, né? E que é muito difícil. É muito difícil, porque são espíritos, né? Eles têm bagagem, eles têm outras experiências, e o que a gente tem feito? Uma vez, numa reunião que a gente realizou pela AME Brasil mesmo, tentando ali desenvolver um trabalho junto com o pessoal da AGE, da Associação Jurídico Espírita, para a questão da dependência química, me marcou bastante uma fala deles, né? Dizendo assim, nós estamos contribuindo para falir projetos reencarnatórios enquanto sociedade. E nós estamos fazendo isso. Isso é fato. Nós não estamos trabalhando para poder potencializar esses projetos reencarnatórios, nós estamos falindo. E é óbvio, né, que vamos chegar ali num momento de muito sofrimento. Nós vamos colher isso pela necessidade ali, né? O dito, se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Que a gente fala tanto, embora entenda que a dor se insere no amor, mas creio que vivemos ali um ápice do sofrimento que ainda talvez se intensifique, para que em algum momento a gente consiga olhar, né, e se sinta na necessidade de olhar para nossas chagas e aplicar as terapêuticas corretas. Né? Não sei se respondi, mas é bem complexo mesmo, e a gente precisa ali se fundamentar no Evangelho, como eu coloquei, porque é o que nos dá esperança também, né? Porque senão a gente deprime junto nessa ideia, e aí não dá. Isabela quer fazer, tá com a mãozinha ali. Fala ali, minha querida. Oi, Alejandro, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade, porque está sendo maravilhoso realmente escutar você essa noite. E, assim, eu não trabalho com psiquiatria, não trabalho com doença mental, mas eu trabalho na terapia intensiva, né? E sistematicamente a gente tem recebido jovens com tentativa de suicídio, né? Graças a Deus, tentativa, né?
E aí existe uma necessidade muito grande de desenvolvimento de habilidade de comunicação, né? Principalmente quando a gente está num ambiente onde existe uma dificuldade na questão social, né? Psiquiatra, normalmente, a gente só consegue dentro do ambiente hospitalar no momento que tem um pagamento da consulta, normalmente é uma consulta mais cara. Então, obriga o profissional de terapia intensiva, enfim, a ter a habilidade de comunicação nesse momento, né? Coincidentemente, eu tive uma jovem, que eu tô até... É até o mesmo nome que eu, então, assim, eu estabeleci um rapport com ela, assim, uma empatia, um carinho muito grande por ela. E como você está dizendo, eu não sou psiquiatra, mas o Evangelho de Jesus me ajudou demais nessa habilidade de comunicação. Só que eu me questiono, porque, assim, graças a Deus, com ela tá dando certo, e tá tendo todo aquele suporte, aquela rede de apoio, né? A equipe de assistente social, psicóloga. Então, assim, com as dificuldades, né, da parte social, porque não é fácil, alguns serviços são particulares e é fácil, e não é fácil. Mas, assim, por exemplo, com uma pessoa que tem uma crença, que tem uma religiosidade, que tem uma compreensão sobre essa transcendentalidade, a gente consegue abordar outras questões, né? Sobre, como você estava dizendo aí, sobre essa questão de propósito, né? De uma compreensão de transcendência mesmo da vida, né? Como algo até conexão com Deus, enfim, com tudo isso. Mas aí como seria abordar uma situação dessa de um jovem que... porque, assim, são todos jovens, né? Normalmente, quando entram lá, são todos jovens, a média entre 16 a 25 anos, mais ou menos, ou seja, muito jovens. E aí, assim, como abordar? Porque, assim, tanto a questão do materialismo é difícil, né? E a questão também social, porque a gente nota que todos eles, assim, 100% dos casos, estão com um problema de rede de apoio muito grande, né? Principalmente transtornos dentro da família, quando a gente vai abordar e detalhar, né, assim, a história da doença deles, toda a história da... Mas aí como a gente pode desenvolver alguns mecanismos de comunicação mesmo com jovens que sejam materialistas, seja ateus, enfim, que não tenham, né, essa compreensão da divindade e que ainda tem um componente de dificuldade grande em relação à questão da família, esse apoio, enfim. Legal, Isabela. Primeiro que você trouxe, né, a questão da comunicação. Eu aprendi a me comunicar na casa espírita, não foi na faculdade. Porque, aliás, na faculdade a gente vê cada coisa, né, gente, que não é brincadeira. Né? O médico ele sai formado como se fosse um deus. Não vou falar do neurocirurgião que ele nasce acima de Deus, né? Ele sai formado acima de Deus. Mas a gente aprende a se comunicar essencialmente com o Evangelho, porque nos auxilia a estabelecer pontes com o outro de empatia, de perceber a dor do outro e de perceber certos movimentos e certos mecanismos que são daquele espírito que vai nos aproximando da sua essência, daquilo que é ir além do diagnóstico da terminologia, como diz Clarencio André Luiz. Então, é a questão do bom senso, né? Envolve essa questão da essência da comunicação, que o Espiritismo tanto nos ajuda e no seu coração é o Evangelho. Porque já vi colegas, assim, sejam psiquiatras ou de outras áreas da medicina, na questão da comunicação, que são um peso gigantesco para quem tentou suicídio. Eu já ouvi várias histórias. Mas você cortou aqui, era para você ter cortado aqui. Né? O que você está fazendo no meu plantão? Você está me atrapalhando, tem gente querendo viver. Ou uma história que eu escutei quando eu era aluna ainda, de um clínico que recebe uma menina, 12, 13 anos, se não me engano, que tinha tomado vários comprimidos, uma tentativa de suicídio. Você quer se matar assim? Você não vai conseguir. Essa menina volta horas depois no mesmo plantão e conseguiu se matar. Por quê? Porque daquele jeito, então, ela não conseguiu, tentou outro e conseguiu. Tudo isso é comunicação, tudo isso é empatia ou ausência de empatia, a questão do bom senso, que o Evangelho nos traz. Porque na faculdade a gente ganha o quê? O conhecimento do intelecto, mas o coração quem trabalha é o Evangelho. Por isso que a transformação vem pela vivência, não só pelo entendimento, mas pela vivência do Evangelho, pela internalização, que é o que fala Alcione no livro Renúncia, que nos é trazido por Emmanuel,
uma fala fantástica dela, Alcione nos coloca, o evangelho não pode ser só compreendido, porque só compreendido é o intelecto. Ele precisa ser internalizado, ele precisa ser meditado, ele precisa ser vivenciado. Porque quando eu consigo isso, eu posso falar de Deus sem citar Deus. Eu posso falar de espiritualidade sem falar sobre espiritualidade. É um desafio, mas é possível? É. Por quê? Porque evangelho são os valores, é a valorização da vida no dia a dia, das questões simples, que a gente vai estendendo para o jovem que hoje também, de alguma forma, tem se deslocado, não sei se vocês percebem isso, em especial vocês, né, que trabalham, muito de vocês ali com pediatria, muito filho de espírito que não acredita em nada. Né? Pelo menos eu recebo muito adolescente assim, mas eu levei meu filho na evangelização a vida inteira e agora está dizendo que não acredita em nada. Por isso, justamente, nasceu no lar espírita, você lançou a semente. O que ele vai fazer com isso depende dele. Ele vai necessitar trabalhar o terreno da própria alma para aproveitar melhor essas sementes. Mas a gente tem percebido muito desse movimento. E eu lembro uma vez, eu fui fazer uma palestra numa casa espírita, e eu lembro que até finalizei dizendo assim, não, o caminho da salvação, não foi da salvação, mas da transformação e tal, é via evangelho. Aí no final, quando eu terminei a palestra, chega uma moça e me diz, mas eu não acredito em nada, eu vim aqui escutar, mas eu não creio em Deus, não creio em nada, como que fica para mim então, né? Eu falei, você tem valores. Os teus valores, né, eles possibilitam olhar em relação à vida, ao sentido, para poder transcender a tudo isso que você está vivendo, que por vezes são momentos muito dolorosos, e como você colocou, né, Isabela, a gente tem situações que são trágicas. Você vê aquele jovem inserido numa família de muito adoecimento, de muita precariedade, que é quando eu disse na conversa ali com a Cidere, que nós estamos falindo projetos reencarnatórios. Falindo. Porque como você fala em saúde mental, já trabalhei muito em posto de saúde, para alguém que está desempregado, que não come, que olha para o filho, não tem para onde mandar para a escola, não tem nada. Uma miséria total. É quase enxugar gelo. Então, você vai trabalhando a questão da espiritualidade, na relação, no vínculo que você cria com o outro, tentando potencializá-lo para ele poder vencer e transcender tudo isso. Né? E, por vezes, sem tocar no nome de Deus. Mas ele vai perceber essa força, essa energia que o sustenta na relação com o outro, na gentileza, no carinho, no abraço, né? Que ele tem de um familiar mais próximo, do profissional de saúde, que por vezes essas pessoas acabam deslocando muito, né, em cima do profissional de saúde. Então, tudo que você fizer nesse sentido, inclusive sem tocar nas questões diretas da religiosidade, você está semeando no terreno da alma daquela pessoa com religiosidade, com espiritualidade, né? Sempre lembro, né, de uma história, de momentos que eu vivi no meu 5º ano de graduação, de uma das pessoas mais espiritualizadas que eu conheci, que em determinado momento ele disse isso no estágio do pronto-socorro, na clínica. Ele disse, para mim, Deus morreu quando eu nasci. Ela fala dele, fala forte. Mas eu nunca vi um cara tão sensível no serviço de urgência, de hospital lotado, milhares de pessoas circulando, a maneira como ele abraçava os pacientes, a maneira como ele dava as notícias, a maneira como ele acolhia. Cara extremamente espiritualizado, dizendo que para ele Deus morreu quando ele nasceu. Talvez o Deus que ele entendia morreu, mas o outro Deus vinha sendo alimentado dentro dele o tempo todo. Ele não falava de religiosidade, não falava de espiritualidade, mas era um cara extremamente espiritualizado no contato com o outro, né? Então, creio que esse é um caminho que a gente pode estar trabalhando, né, nessas situações. Alessandra estava com a mãozinha ali, Alessandra. Mas um pouco o que eu ia falar já mais ou menos foi abordado. É que também eu tenho visto bastante casos assim de adolescentes, principalmente, mas bem novinhos mesmo, com tentativa de suicídio, tem aparecido bastante no pronto atendimento lá. E eu acho que já foi comentado, assim, eu acho bem importante isso que já foi falado aí, essa falta de sentido, né, que esses jovens têm se mostrado, assim. O que a gente vê muito é essa coisa
da falta do materialismo mesmo, né? Tanto da falta de apresentar Deus, né? Porque a maioria das pessoas acha que vamos deixar a criança ter uma idade de escolher, mas como assim? Se tu acredita, né? Tu tem que passar esses valores, né? Para a criança que está sob teus cuidados também, né? E a gente não tem visto isso, né? A gente não tem visto isso. E a falta dos limites, que também já foi comentado, né? Que o que está acontecendo, eu acredito muito que as crianças não sabem, não ouvem mais um não para nada, né? E isso é altamente nocivo. E como é que ela vai administrar a frustração normal, né, da vida? Aí, como teve uma menina, brigou com o namoradinho, né, e foi lá tentar, então, suicídio, tomando medicamentos e tal. Eu acho que essa falta de diálogo, também de proximidade familiar, né, que está se perdendo muito na sociedade, como ele falou, parece que estimulando ainda mais, né, essas fugas, porque falta esse convívio familiar, falta essa interação, que não necessariamente agora, quando a Alina falou, também acompanhei ali o raciocínio, e é verdadeiro também. O que falta, às vezes, não é só o fato de apresentar Deus, mas é a maneira também que tu lida com as coisas, é o carinho, né? É o tempo dispensado em ouvir, né? Então, tudo isso aí eu acho bem, bem importante mesmo, assim. E realmente, às vezes, a gente consegue, acaba, de alguma forma, ajudando, né? Nessas situações, mas é bem complicado, é uma abordagem bem difícil. E naquele momento ali, os pais ficam preocupados, mas também a gente sente assim que não entendem, né? Não entendem o filho, o que levou ele àquela atitude. É o próprio adolescente que se recusa a falar, às vezes, o que está acontecendo com ele. Eu acho assim, é bem crítico essa situação, mas é bom que a gente às vezes consegue, né? Consegue dar de alguma forma uma contribuição naquele momento, mas tem sido bem, bem difícil. Era isso só que eu queria comentar. Obrigada, Alessandra. Quer fazer algum comentário, Alessandra? Eu posso só fazer um questionamento? Não, concordo. Sim. É isso, a gente tem tido uma crise, né, na maior instituição que existe, né, milenar, que é a família, onde nós deveríamos aprender ali a fortalecer os nossos laços de afeto, questão da fraternidade, do olho no olho, do amor, porque se a gente não fortalece isso dentro de casa, o jovem, a criança, ou mesmo nós adultos, vamos buscar onde? Fora. E fora é reflexo do adoecimento que está acontecendo dentro de casa. Então, se perdem as referências, se perde ali a base, e a gente vai percebendo, né, essa dificuldade gigantesca que a gente vive em todas as culturas relacionadas à questão familiar. Então, a gente está sendo obrigado a olhar para isso, né? Obrigado a olhar para os nossos afetos dentro de casa, aprender a se conectar novamente, aprender a desenvolver, né, as nossas potencialidades dentro de casa, para que nossos filhos, nossos jovens, eles tenham as referências. Está sofrendo fora, mas eu sei para onde eu vou retornar. Vou retornar para o meu lar, vou conseguir compartilhar isso com meu pai, com minha mãe. Mas é óbvio, né? O momento é crítico. Citei ali um momento que a gente teve com a AGE, com o pessoal da Associação Jurídica Espírita, e lembro também de uma outra fala de um advogado dizendo, num estudo que tinha saído, que metade das famílias brasileiras, por exemplo, não existe a figura do pai, figura física, não existe. E na outra metade, a gente nem está discutindo a figura física, que ela existe, mas talvez não existe a figura afetiva. Então, você percebe ali esses movimentos dentro do lar, que obviamente vão gerando marcas, né? Vão criando marcas, feridas que servem por uma vida toda. Hoje a gente sabe, também de outros estudos que vão surgindo,
Então, a maior parte dos transtornos mentais, mesmo que eles não eclodam na infância ou na adolescência, eles começam a surgir na infância e na adolescência, mesmo que eles surjam lá na frente, né? Eu só gostaria de fazer um comentário. Eu gostei muito da exposição, que bom que a gente está ali botando a mãozinha, depois eu vou te chamar, gente. Eu só queria fazer alguns comentários, que foram alguns dados impactantes que tu, daquela apresentação do vídeo que tu e a Gê apresentaram. Fiquei pensando nisso, né, Alejandro? De que cada tentativa de suicídio, tu desse dados lá, uma a cada 2 segundos, e me chamou muito a atenção, né, que tu colocasse, bom, cada pessoa que se suicida comete também 6 a 8 pessoas. Eu anotei esses dados que eu achei bem interessante. E fiquei pensando nisso, claro, com a questão que o pessoal comentou ali, que a questão de, claro, a gente que trabalha com criança vê muito isso, e fico imaginando como seria isso, né, com o suicídio de criança, porque de adulto já é complicado, né? E me lembrei também de um outro vídeo que eu assisti, porque eu estou num projeto, a gente tem a felicidade de ter sido convidado, a nossa AME, Alejandro, pela doutora Kátia Marabuco, pelo projeto Acendo uma Luz, que é um projeto para a prevenção do abuso infantil, né? Ele já começou em 2020, a gente foi convidado em final de 2021, quando ela apresentou ela veio falar sobre prevenção de câncer de mama na visão espírita, e nos convidou para a gente para participar, e tem sido muito legal, né? Tem um grupo aqui que está participando do Departamento de Comunicação, a Juliana, o João, a Alessandra, e a gente vai participar com o workshop. E a Mariane fez o primeiro evento lá em Santa Maria, que eu não pude até porque eu andei com a minha mãe muito doente, e ela colocou assim, nesse evento, uma coisa, numa live, não sei se tu conhece ela, Mariane de Azevedo, uma coisa muito importante do impacto do abuso infantil no suicídio de crianças pequenas. Então, é isso que eu queria, porque o limite foi bem falado, a Gê falou muito também na fala dela, mas eu queria ver se, assim, que dados tu tem, porque isso me preocupou muito, sabe? E isso é uma coisa que eu vou dar uma revisada, que ela revisou muito isso, assim, porque, claro, a criança é abusada, uma criança menor, como é que ela vai lidar com isso? Isso é bem complicado, né, Alejandro? E tu falaste da questão da gente poder inserir isso nas nossas atividades, e está se entrando nisso, né? E a Mariane fala que quando ela foi falar lá, se foi uma dificuldade muito grande de se falar, porque também a questão de tem que se falar também sobre outras questões de sexo, né? Então, são coisas complicadas também. Mas eu só queria, assim, uma ideia né? Que daí tu tem isso de criança, em termos de abusos, algum dado, né? E depois aí a gente passa para as tuas outras colegas. Tá bem? E o pessoal está bem envolvido com o tema aqui. Vera, só antes do Alejandro falar, assim, eu botei no chat exatamente isso que tu está dizendo, né? Essa pergunta para Alejandro, né? Que é a questão, sim, né? A relação muito próxima do abuso sexual infantil e na adolescência, né? E é bem difícil de tratar isso, assim, eu penso, né? Quando acontece. E eu tenho visto alguns casos em adultos também com risco de suicídio, que quando tu vai na história, né, casos de depressão, né, profundo com risco de suicídio, quando tu vai na história, teve um abuso na infância. Tu tem, assim, isso estou te dizendo a partir de algo que eu vejo na minha realidade aqui, muito pequena, né? E aí eu reforço o que a Vera diz, né? Se tem algum dado sobre isso, ou um trabalho a respeito. O abuso sexual entra como um fator de risco importantíssimo para as questões de suicídio e transtornos mentais de uma forma geral, né? É uma outra pandemia silenciosa, porque, como você disse, a gente vai se deparando, especial com adulto também, questões assim muito críticas e graves, quando você começa a explorar, não é incomum se perceber ali história de abuso sexual muito importante. E a gente volta à questão anterior, que é da família, porque a maior parte dos abusos ocorre por familiares, né? Então, você percebe que está tudo amarrado, né? Porque, como a Vera trouxe, para você que está tocar na questão do abuso sexual, você tem que falar de sexualidade, e aí você tem que fazer o link com transtorno mental, como importante fator de risco, isso te leva ali fator de risco de suicídio, e te leva ali a entender a estrutura familiar, onde esse abuso aconteceu, a maior parte deles acontece dentro de casa.
Então, a gente vai percebendo o tamanho da coisa, como é grave, né? Como a gente tem se excedido em todos os níveis. Nós estamos abrindo ali as portas, né, de nossa individualidade, lá dos calabouços, né, do que pior existe dentro de nós. Isso tem emergido com muita intensidade. E o que nos faz, obviamente, entender que trabalhar nessas questões que envolvem a saúde mental, que envolvem a questão de prevenção ao suicídio, que envolvem a questão da sexualidade, do abuso sexual, a gente precisa fortalecer muito dois grandes pilares que têm ruído, que são educação e saúde. Isso tem ruído, não é? O que a saúde tem se tornado, o que a educação tem se tornado, no sentido mais amplo ali da questão, não é só levar informação, tem que se comercializar demais a questão da educação. Você tem perdido valores em cima disso, tem perdido valores em cima do cuidado da saúde. Isso impacta diretamente a nossa sociedade no todo, né? Mas é uma temática assim muito sensível, muito complexa. Lembro, né, especialmente ali no posto de saúde, quando eu tive a oportunidade de ir num trabalho mais próximo com assistente social, com psicólogo, com terapeuta ocupacional, trabalhar em rede, a gente vê histórias de bebês sendo abusados, né? Questões assim trágicas, né? E você vai começar a acompanhar transtorno mental na certa, aí você tem que acompanhar, você tem que tratar, você tem que trabalhar em rede, né? Entender onde que essa criança está inserida, como que ela vai ser acompanhada, como que ela vai ser cuidada, porque aquilo pode desencadear lá na frente assim uma questão muito mais grave, não que já não seja um abuso extremamente grave, mas levando, né, essa criança, né, que vai se tornar um adolescente, vai se tornar um adulto, a cometer suicídio como evento final. E volto ali à questão, né, que eu trouxe em algum momento, que nós estamos, de fato, falindo com projetos reencarnatórios, socialmente falando. Verdade. Obrigada, Alessandra. A Janine, fala aí, Gezinha. Queridos, Oi, Janine. queridas e querido, que bom te ver. Igualmente, como você está? Muito obrigada pela tua presença, pela tua fala clara, carinhosa, inteligente. É muito bom estar contigo. É muito Igualmente. bom te ter Saudades. aqui com a gente. Muito bom mesmo. E, Alejandro, então queria te agradecer e queria comentar um fato que eu atendi há pouco uma família, não é? A mãe e os filhos, que o pai se enforcou num galpão. E o que mais me ficou presente na fala durante os encontros de terapia dela foi o choque que ela começou a entrar em contato com o quanto ela negou essa depressão do marido e o quanto ela se anulou de entrar em contato com ele. Isso é muito interessante quando tu atende esse tipo de suicídio, porque a pessoa diz assim, mas como que eu não vi? Claro, deixa sempre culpa, mas aí depois, mais adiante, entrando em contato, ela começa a se dar conta de vários sinais que a pessoa deu e que ela não conectou, ela negou. Então, existe um distanciamento também, não é? De nós, membros da família atual, uma espécie assim de falta de conhecimento de si, falta de interesse do outro que a gente mais convive, que é o de dentro de casa. Existe algo tipo assim, ele sabe que eu amo ele sabe que eu tô com ele sabe que, tipo assim, as coisas parece que entram numa mesmice ou entram num dia a dia que as pessoas se afastam. Então, esse dado, assim, que eu me lembrei desses atendimentos, eu acho que é importante também a gente, acho que a gente acabou falando, né, na quantidade de trabalho, na quantidade de ocupação, mas eu fiquei também impressionada com esses encontros e com ela falar, assim, e eu me dar conta o quanto ela negou, não é? E ajudando ela com muita delicadeza, não é? Porque a pessoa já está muito sofrida. Então, nosso trabalho como terapeuta para a família do suicida também é muito difícil.
não é? Tem que ter muita técnica, muita oração, muita supervisão, muita análise pessoal do próprio terapeuta, não é? Nós temos que levar muito a sério como terapeutas e me chama muito a atenção cada atendimento que eu faço desse nível, o quanto eu tenho que aprender a ver aonde nós estamos falhando, né? Não só como terapeutas, mas como membros da nossa família. Era Sim. só isso, meu querido. Bom te ver, Janine. Um abração para o Sérgio. Abração. A gente tem uma oportunidade assim gigantesca nesta existência enquanto profissional de saúde de aprender a se conectar com o outro, de ter a possibilidade de olhar para a dor do outro. E fortalecendo mais uma vez aquela fala que eu trouxe ali do Clarencio, que é ir além dos termos e dos diagnósticos, é sondar e aprofundar a alma, porque isso me ensina a olhar para minha esposa diferente, olhar para minhas filhas diferente, olhar para meus amigos diferentes. A gente tem que aproveitar ali o consultório como uma escola, porque você é obrigado a olhar para a dor do outro, mas ir além, se a gente quiser ajudar de verdade. Eu coloco assim no consultório, ele, depois de um tempo, com a experiência tal, 10 minutinhos você sabe mais ou menos que remédio você vai dar. Então, o macaco treinado faz isso. Só que sondar e entender por que a pessoa está sofrendo, por que surgiram aqueles sintomas, o que se passa na vida dela. Essa oportunidade para a gente é preciosa, porque a gente começa a aprender a se conectar com o outro. E com o outro não é só com aquele paciente, é em casa. E no geral, a gente tem perdido isso. A gente passa, né, Janine, no dia a dia, às vezes por um morador de rua e passa. A pessoa está na rua. Né? Naturaliza algumas coisas, começa a normalizar. Mas um que morreu. A pandemia foi um pouco disso, né? Chegou uma hora, mais 100 hoje, mais 200 hoje, mais 300. Se a gente não prestar atenção, você começa a tentar naturalizar, normalizar algumas coisas que não podem. E a gente entra nesse automatismo, que é muito perigoso. É óbvio que quando surge ali uma situação muito crítica, especial dentro dos nossos lares, surge a culpa, que é o que a gente percebe muito no enlutado pelo suicídio. Mas como que eu não vi? Mas como isso? Como aquilo, né? Por vezes viu. Por vezes viu. Só que nós não temos controle. Que essa é uma outra questão, né? Nós queremos controlar tudo. Nós não conseguimos. No máximo, à base de muito esforço, muita terapia, né, Janine? Muita evolução, eu vou conseguir, em algum momento, tentar ter um controle sobre meus próprios pensamentos, as minhas emoções. O resto eu não controlo nada. Mesmo que seja um filho, né? Que é sangue do teu sangue, ali uma relação entranhada, você não vai controlar teu filho. Isso. Não vai. E aí surge a culpa, né? Bate forte. A questão do suicídio ela é carregada de uma vergonha gigantesca também, que a gente percebe nos familiares, e a pessoa vai trazendo isso, mas como não vi, como isso, como aquilo, não me conectei, por vezes não conectou mesmo, muitas vezes conectou, mas aconteceu, você não tem controle, né? Então, é um processo muito duro acompanhando lutados pelo suicídio, muito duro mesmo, né? Obrigada, Alejandro. Juliana? Vou falar breve aqui pelo horário. Obrigada, Alejandro, estava ótimo te ouvir, e os colegas. Eu me lembrei de já linkando com tudo que todo mundo já falou, na verdade, né? E a Janine estava falando dessa questão da família. E eu tenho em algum lugar esse texto, é um texto de uma jornalista, uma escritora que escreveu sobre a questão do abandono emocional das famílias, assim, hoje em dia, né? Que é isso que a Janine estava falando, né? De não perceber as pessoas da própria família, da própria casa, enfim. E ela fez um paralelo com... Ela sempre escreve meio interpretações de contos de fadas e de histórias infantis. E essa era sobre o João Maria, que o pai coloca as crianças na floresta em busca de alimento, né? E aí ela falava disso, do abandono emocional que as famílias hoje em dia colocam, por exemplo, nas crianças, nos adolescentes, enfim, botando para os bosques aí da vida, né? E eles se encantando com doces, com bruxas, com todas as coisas que o bosque, que a floresta ali pode
pode apresentar de ruim, de negativo, e o quanto que essas crianças, esses adolescentes estão prontos ou não a encarar esse tipo de situação, né? Então, eu achei bem interessante, assim, a releitura e a reflexão dela sobre isso, assim, né? Em que bosques que a gente deixa os familiares da gente se perderem, assim, né? E também o quão prontos eles estão para enfrentar esses bosques se isso se apresenta para eles, né? Eu pego também bastante casos, assim, porque às vezes são casos até psiquiátricos que chegam para mim, que eu sou neuropediatra, e esses tempos me chamam muita atenção, assim, na verdade a criança me chegou por uma epilepsia, mas ela tinha um histórico de o irmão dela ter se matado na frente dela, assim, quando ela tinha 3 anos, e agora ela está com 9, aí ela começou a ter crises epiléticas, eles me procuraram. Mas ela tinha muito sofrimento por causa disso ainda, assim, né? E a família toda adoecida, porque a mãe fez inclusive um altar e nunca mais desfez o quarto do irmão dela. E ele se matou, segundo a explicação deles, porque ele brigou com a namorada, era do quartel, chegou em casa e se deu um tiro na frente dessa menina que tinha 3 anos e da outra que tinha 5. Então, é uma família super doente, assim, né, psicologicamente, acabei encaminhando, a mãe tinha começado a ir no psiquiatra fazer tratamento, mas, então, esse impacto do suicídio também, né, e esses tempos também teve uma aluna do colégio do meu filho, uma adolescente, que também, por a justificativa foi bullying, né, e ela deixou carta para todos os colegas e para o colégio, de tudo que ela sofria, e então, assim, é uma bomba que explode, atinge um raio quilométrico aí, né? Às vezes família, escola, todo mundo, enfim. A cidade fica todo mundo muito comovido quando tem um aspecto disso, mas acho que essa questão do abandono emocional é super importante, né? Perceber o outro e ouvir, e conversar, enfim. Mas é isso, é só para linkar tudo aí, que acho que foi que todo mundo comentou, né? Muito obrigada. Imagina, e a questão do abandono está relacionada ao nosso próprio abandono. A gente deixa nossas crianças, nossos jovens em bosques, porque a gente está se deixando em bosque o tempo todo. Se eu olho para a dor do outro, eu vou ser obrigado a olhar para a minha dor também, para o meu sofrimento, e por vezes nós não queremos, né? A Janine, enfim, não sei se tem outro psicólogo aqui também, deve escutar isso o tempo todo em consultório. Eu, quando caminho, por vezes, para psicoterapia também, percebo o seguinte, né? Eu já ouvi literalmente, não, eu sei que isso está me fazendo sofrer, porque você tem que trabalhar as causas. A gente, como psiquiatra, atua muito ali no sintoma, eu digo que é ajudar a apagar incêndio, mas os focos você tem que trabalhar de uma outra forma. Você acaba encaminhando para a terapia e a pessoa diz, eu sei que é isso que está me fazendo sofrer, só que eu não quero olhar porque está doendo. E aí você fala, bom, tudo bem, né? É uma escolha. Mas a gente faz isso o tempo todo. A gente deixa nossos filhos, nossos jovens em bosques, porque a gente está se deixando o tempo todo, também não se cuida, se abandona, se boicota. Isso é muito frequente. E aquilo que você colocou dentro dessa história trágica, né, Juliana, assim, o impacto de um suicídio dentro da família é um buraco gigantesco. Como a Vera lembrou, né, atinge ali de 6 a 10 pessoas diretamente. E há necessidade de trabalhar em algo que nós chamamos de pós-venção, que se a gente trabalha quase nada em prevenção, pós-venção menos ainda, que é acolher esses enlutados, porque a chance deles desenvolverem transtornos mentais ao longo da vida e também cometerem suicídio é muito maior do que a população geral, né? Mas são situações ali que marcam por uma vida, né? Deixam marcas profundas, feridas que sangram o tempo todo, e é difícil de cicatrizar. Acho, bom, nós já estamos no nosso tempo, né, Alessandro? Eu acho que se tivesse dado mais tempo, o pessoal ia perguntar, viu? Que é um tema realmente muito importante, né? Mas eu queria até, em função, porque a gente procura cumprir o horário, tu falasse bastante, né? 1h30 é bastante tempo, né, Alejandro? Eu queria te agradecer imensamente, né, a oportunidade de tu vir aqui conversar com a gente, de dividir. E eu me lembro de uma coisa que até o Sérgio falou agora nesse evento Vitória do Amor,
Ele falou uma coisa que eu concordo, vou fazer minhas as palavras deles. Às vezes a gente tem mais perguntas do que respostas, né? Eu acho que é bem claro isso, né? Acho que hoje é que isso com certeza vai nos suscitar que a gente possa estudar mais, que possa revisar mais, né? Eu vou até vou sugerir para vocês, viu, gente? Depois, quem tiver interesse, eu posso colocar. Tem um livro, o primeiro livro, Conectando Saúde, Ciência e Espiritualidade, tem um capítulo do Sérgio também, que dá algumas noções básicas né, que a gente pode repassar para o grupo. Tinha colocado também a live, né, tua e da Janine, que eu acho que foi bem interessante, aprendi bastante, mas vou realmente dizer que a gente mais tem perguntas do que respostas, né, Alejandro? Com certeza. Então, eu queria te agradecer imensamente, tá, a tua participação aqui hoje, foi muito bom, tenho certeza que o pessoal gostou muito, estava sendo ansiosamente esperado por todos aqui, tá? E vou pedir para a Janine, né, se ela pode fazer a oração nossa de final do encerramento. Pode ser, Janine? Pode ser, sim, com certeza. Por favor, me desculpe a interrupção, Janine. Pode ser? Um minuto? Claro. Pode, claro que sim. Por favor, eu não sei até se é adequado, eu acho que sim, peço compreensão de todos. Ontem de manhã eu ia para a universidade, eu saio muito cedo de casa. E aqui perto de casa, na Ferreira Viana, teve um acidente. 2 jovens morreram no acidente. Algo que me impactou demais. Um filho de um amigo. Eu pediria, então, Janine, se pudesse, nesse momento, a gente também pensar nos dois, por gentileza. Obrigado, hein? Exatamente, Alter. Eu ia exatamente nesse momento tão especial, onde nós já estamos dentro desse assunto, juntamente com espíritos superiores, pedir a Jesus, e principalmente a Nossa Senhora, que acalenta e abriga no próprio coração dela, o coração dessas mães de jovens suicidas, que de alguma maneira se acidentam de forma que nós entendemos que é uma maneira suicida de morrer. E nós entendemos, Nossa Senhora, que nós precisamos muito que as nossas intenções cheguem até essa família, a nossa intenção, a nossa vontade de ajudar de alguma forma, que a Senhora possa utilizar a nossa boa vontade, a nossa vontade de ajudar de alguma forma essas famílias que durante esses dias, essas semanas, esses meses vão estar completamente atormentadas por suicídios, por maneiras de viver deslocadas, distanciadas, culpadas por essas tragédias que acontecem, que só se entendem às vezes desdobrados do sono e sendo mostrado pelos amigos espirituais o passado, o pretérito de cada família e de cada espírito que passa por essa situação. Então, Jesus, te pedimos, juntamente com a tua mãezinha, que amparem todas essas famílias, que amparem todos esses jovens, para que cheguem até eles tudo que nós não conseguimos fazer neste momento, que eles possam entender, desdobrados do sono, no nosso desejo de que eles possam acalentar ou através do entendimento poder não sofrer tanto, pois que sabemos através dessa doutrina querida, essa doutrina que ilumina os nossos corações e as nossas mentes, que nada é por acaso e que o sofrimento tem uma função e que nós possamos ter humildade, esperança e fé suficiente para, com o tempo, com o merecimento, podermos ir aceitando através do entendimento possível.
Então, Jesus, te pedimos por esta noite, por todos eles. Te pedimos por nós que estamos aqui, por todos os membros da AME, Pelotas, todos os membros da AME do Alejandro, todos os membros da AME do Brasil e do mundo, pela doutora Marlene, que começou todo esse movimento no bem. E te pedimos pela família do Alejandro, que ele possa ser protegido, amparado, para que continue falando desse tema tão difícil, de maneira tão carinhosa e com tanto foco como ele faz, Jesus. Ampara ele e todos os pacientes que chegam até ele com tanta dor e com tanto sofrimento. Te pedimos que até o próximo encontro nós possamos permanecer unidos pelo coração, unidos por esse ideal tão grande e tão bonito e tão profundo que é o ideal das AMES. Fique conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Sim, seja. Que assim seja. Muito obrigada, Janine. Alejandro, muito obrigada mais uma vez, viu, Alejandro? Imagina, Foi sensacional, viu? Obrigado mesmo. Bom, já tinha falado contigo que está sendo gravado, sem problema, né? Para ti, tá tudo bem? Claro, não, fica tranquila, tá tudo certo. A Ju que está tomando conta isso, a nossa neura aí. Ótimo, maravilha. Obrigado, gente. Gente.